Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. A nossa motivo de alegria, estamos aqui nesta noite para adorar a Deus. Os irmãos que têm a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Versículo 39. Não pode ficar sem ali. Lucas, como tem bastante crianças nessa noite aqui, eu gostaria de falar sobre o sofrimento de Cristo. Amém. Lucas, capítulo 22, verso 39, diz assim a palavra de Deus: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. Meu Deus. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar nessa noite, irmãos? Quero que todos inclinem a sua cabeça agora, façam silêncio, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Pedimos ao Teu Espírito Santo, meu Deus, que possa nos dar unção, graça, capacitação, sabedoria, meu Deus, para que a Tua palavra possa ser compreensível até mesmo para os pequeninos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Deus. Derrama a Tua graça, o Teu poder nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Jesus. Todos já ouviram falar deste nome. Jesus. Qual foi a missão dele nesta terra? Por que Jesus veio até a terra? Alguém já parou para imaginar ou para pensar por que Jesus veio na terra? Por que o Filho de Deus veio até a terra? Qual foi a missão de Jesus? O porquê Meu Deus, dele meu vir Deus, meu Deus. até a terra? O porquê? A Bíblia diz em Gênesis que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, e este casal, ele peca contra Deus. E quando este casal, o primeiro casal, peca contra Deus, então vem a morte. Por isso o apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Deus amava Adão e Eva, mas uma das características de Deus é que Deus ele é justiça, Ele é justo, Ele é santo, e Ele é fiel e verdadeiro. Então Deus, mesmo amando Adão e Eva, teve que exercer sua justiça e o seu juízo sobre eles. E qual foi a justiça de Deus e o juízo sobre Adão e Eva? Foi arrancá-los do jardim do Éden, expulsá-los do paraíso, fazer com que a mulher sentisse dores de parto, o homem com o suor do teu rosto deveria trabalhar para sustentar a sua família, e a terra seria maldita por causa dele. E foi a morte entrar para todo ser humano e o pecado, a condenação. Então Deus, na sua justiça e juízo, teve que julgar Adão e Eva.
Então todos que nasceram depois de Adão e de Eva estão debaixo do juízo, do julgamento de Deus. Todos que nasceram depois de Adão e Eva, você que está aqui que nasceu depois de Adão e Eva, todos, até mesmo as crianças, Davi disse: tenho assim pecado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nascem debaixo da lei do pecado, todos nascem debaixo da lei da condenação, ou seja, do juízo, da ira e do julgamento de Deus. Todos. E se nós lermos a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, vamos ver homens maus que pecaram, e até homens bons, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, como tantos outros, Salomão, Abraão, Moisés, mas que também, em momentos de suas vidas, pecaram contra o Senhor Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não havia um justo sequer, um único capaz de chegar até Deus por sua bondade, por seus méritos e por suas próprias obras. Todos morreram. Davi morreu, por quê? Porque o preço do pecado era a morte. Todos estavam morrendo. Então qual foi o plano de Deus para nos trazer de volta para Ele? Para trazer novamente a humanidade, os filhos de Adão, de volta para o Senhor. Qual foi o plano de Deus? Qual foi o plano do Senhor? Foi enviar o seu Filho Jesus Cristo até a terra. Esse é o plano da salvação. Esse é o plano glorioso de Deus para nós. Por isso, nesta noite, o importante para Deus é se você tem um filho na sua vida ou se você não tem um filho na sua vida. Existem dois tipos de pessoas na terra: aqueles que creem em Jesus e o seguem, e aqueles que rejeitam a Jesus e o negam. Existem esses dois tipos de pessoas: aqueles que seguem a Jesus, que tem Ele como seu Senhor e Salvador, e aqueles que o rejeitam em suas vidas. A Bíblia diz: quem nele crer está salvo, quem nele não crer, já na terra mesmo, está debaixo da condenação. Então Deus envia o seu Filho, Jesus, até a terra. Ele nasce de uma jovem chamada Maria, e ele começa a crescer, e aos 30 anos ele começa o seu ministério. O seu ministério é acompanhado por milagres, prodígios, maravilhas. Certa feita ele chega até o seu amigo Lázaro, que estava morto depois de 4 dias, e o ressuscita dos mortos. Ele já estava cheirando mal, mas quando Jesus chega até ele, disse: Lázaro, vem para fora. E aquele morto então ouve a voz do Filho de Deus e sai para fora, ressurreto, ressuscitado e mais vivo do que outrora. Por quê? Porque ali na terra estava o príncipe da vida, o príncipe da paz, o Filho de Deus. Jesus, certa feita, entrou em Jericó. E em Jericó havia um cego. Este cego chamava-se Bartimeu. Ninguém dava nada por este cego. Mas quando ele clama a Jesus: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então as pessoas começaram a dizer: cala-se, para de incomodar Jesus, para de incomodar o mestre, para de chamá-lo. Então aquele cego não dá ouvidos para a multidão e continua clamando: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Então a Bíblia diz que Jesus manda chamar aquele cego. E quando aquele cego chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça para você? O que queres que eu te faça? Então aquele cego diz: Senhor, eu quero enxergar. Jesus olha para ele e diz: vai, Bartimeu, porque a tua fé te salvou. A tua fé te trouxe a salvação. E aquele homem volta enxergando. E de repente aquele homem começou a dar glórias a Deus, aleluias. E ele entra na cidade de Jericó. E lá ele começa a andar
e ele encontra um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu conhecia aquele homem como um homem cego, como um mendigo. De repente ele vê Bartimeu enxergando, ele vê Bartimeu dando glória a Deus, ele vê Bartimeu feliz, enxergando novamente. Deus, e Zaqueu, Deus, o pequenino, o desprezado pela sociedade por ser publicano. Então pergunta para Bartimeu: Bartimeu, o que aconteceu na sua vida? Você era cego, agora está enxergando, agora está feliz. O que aconteceu? Me conta, eu quero saber. Então Bartimeu disse: olha, um homem chamado Jesus, ele passou por aqui. E quando ele passou por aqui, eu clamei por ele. E ele me curou. Hoje eu estou enxergando. Então no outro dia Jesus vai de novo para Jericó. E lá em Jericó, Zaqueu, conhecendo a fama de Jesus, por Bartimeu e por muitos outros milagres, então Zaqueu, a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque ele era de pequena estatura. Então a Bíblia diz que ele sobe até uma árvore, uma figueira, um sicomoro, e naquela árvore ele sobe para ver quem era Jesus, pois aonde Jesus estava, havia uma multidão que estava o cercando e o rondando. Então era difícil o ser humano chegar até Jesus. Tinha que passar pela multidão, tinha que passar pelo cerco dos 12 apóstolos, para então conseguir chegar perto de Jesus, tocar a sua orla, ou até mesmo conversar com Jesus. Era uma multidão de milhares de pessoas, uma multidão de 4, 5 mil pessoas em volta de um homem. Então era difícil ver Jesus. Então Zaqueu tem uma estratégia: eu vou subir nesta árvore, porque eu sei que ele vai passar por aqui, e quando ele passar por aqui, pelo menos eu vou saber quem ele é, eu vou ver como é seu rosto, eu vou ver como é seus cabelos, eu vou ver como é o seu andar, como é o seu falar. E ele fez isso, ele sobe até a árvore. Então Jesus passa, e ele vai andando, e quando ele chega perto da árvore, ele olha para aquela árvore. Jesus não conhecia Zaqueu, Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Jesus também nunca tinha visto Zaqueu, mas quando ele olha para cima daquela árvore, ele diz: Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Zaqueu, hoje é o dia de eu entrar na sua vida e de entrar na sua casa. Eu vou pousar lá, eu vou dormir lá, eu vou cear com você, Zaqueu. Então a Bíblia diz que Zaqueu, ele desce depressa daquela árvore com alegria e foi ter com Jesus. E diz a Bíblia que foram até a casa de Zaqueu e ali houve um grande banquete, uma grande festa. Então os fariseus começaram a murmurar, dizendo: olha, este homem está na casa de pecadores, está na casa de um ladrão, está na casa de um homem de mau caráter. Então Zaqueu, ouvindo tudo isso, olha para Jesus e diz: Jesus, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho pegado de alguém que não é meu, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu tenho roubado R$1, eu vou devolver R$4. Se eu tenho roubado 10, vou devolver 40. E eu resolvo hoje, Jesus, dar metade dos meus bens aos pobres. Então Jesus olha para Zaqueu e disse: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, ou seja, a descendência de Adão, que são todos os seres humanos mortais que nascem nesta terra. Hoje este filho de Abraão recebeu a salvação, porque Jesus entrou na vida de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu. Certa feita Jesus estava no deserto, e a multidão faminta por ouvir a palavra de Deus, e o seguiu. E dias aquele povo já estava sem comer. Então Jesus olha para os seus apóstolos e diz: vocês dão alguma coisa para essa multidão comer? Eles estão com fome. Mas ele disse isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que ele iria fazer, como diz a Bíblia. E os discípulos então disseram: mas Senhor, nós não temos comida para dar para essa multidão. Seria necessário R$200 mil para nós comprarmos pão para dar para todas essas pessoas. Então diz a Bíblia que Jesus disse: olha, não tem ninguém com nada aí. E acharam um menino, uma criança. O menino tinha 5 pães e 3 peixinhos. E diz a palavra de Deus que quando Jesus pega aqueles pães, pega aqueles peixes, levanta para o céu, agradece a Deus, então aquela comida é alimentada para uma grande multidão.
multidão. Uma multidão de quase 5.000 homens come daqueles pães, come daqueles peixes. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia uma vez foi na festa em Caná da Galileia, e naquele casamento acabou-se o vinho. Então a Bíblia diz que ele manda pegar água e servir aos convidados, e quando aquela água cai sobre a taça dos convidados, aquela água se transforma em vinho. Então o mestre Sala, o provador, disse: olha, todos os noivos colocam o melhor vinho no começo da festa, e quando o povo já está cheio, então eles dão o ruim. Mas você é diferente, disse para o noivo. Vocês deixaram o melhor para o final, mas eles não sabiam que quem tinha feito aquele vinho, aquela obra sobrenatural de transformar água para o vinho, foi o Filho de Deus. Porque o vinho que Jesus tem para dar para nós é melhor do que o vinho do mundo, é melhor do que as coisas do mundo, é melhor do que as coisas do pecado, é melhor do que as coisas feitas pela mão do homem, pelo mundo, seja tecnologia, seja futebol, seja qualquer prazer que o homem pode proporcionar. Nada se compara ao vinho, ao prazer, à alegria que Jesus pode oferecer para aqueles que convidam Ele para entrar na sua vida, no seu casamento, na sua festa, no seu coração. Esse é o Jesus da Bíblia. Agora chega o momento final da vida de Jesus. O momento que é triste até falar, o momento do seu sofrimento. Pois eu e você, até mesmo as crianças que estão aqui, se nós sofremos, nós merecemos sofrer, porque somos pecadores. Nós merecemos sofrer, porque todos nós pecamos contra Deus. Mas este aqui vai passar pela moinha do Senhor. Este Jesus, chamado o Cristo, este não merecia sofrer, porque ele foi perfeito. Ele só fez o bem, ele abençoou as criancinhas, ele multiplicou água para vinho, ele fez cegos enxergar, ele fez mortos voltar à vida, ele foi na casa de um homem que ninguém dava nada por ele, chamado Zaqueu, ele foi na casa daquele homem, restaurou a vida daquele homem, ele deu valor para uma mulher adúltera, todos queriam matar a apedrejada, ele dá uma nova chance àquela mulher e disse: mulher, eu não te condeno, vai e não peque mais, eu estou te dando uma chance. Isso é a graça de Deus, é Deus dando novas chances a homens e seres humanos pecadores. Então este Jesus jamais falhou, jamais pecou, não merecia o que ele ia passar. Mas agora começa a hora difícil do seu ministério, a hora mais difícil do seu ministério, a hora em que todos os discípulos iriam se dispersar, alguns iriam negá-lo, outros iriam traí-lo, como fez Judas Iscariotes, com moedas de prata. Então chega o momento do sofrimento, o momento do sofrimento do Filho de Deus, por amor à nossa alma, por amor às nossas vidas. A Bíblia diz que ele vai até esse jardim, e nesse jardim ele começa a orar, e nesse jardim ele começa a chorar, e nesse jardim diz a Bíblia que ele soa gotas de sangue. Você já tem noção para imaginar o que é uma oração tão agonizante, de tanta tristeza, depressão, angústia, pânico, de fazer o homem ou a mulher suar gotas de sangue? Você nunca viu uma pessoa com depressão que soa gotas de sangue? Você nunca viu? Esse é um dos piores estágios de uma depressão, de uma angústia, de uma agonia profunda. O salmista Davi, por momentos de sua vida, ele também disse isso: angústias do inferno se apoderaram de mim, cordéis da morte me cercaram, lá nos Salmos, onde ele escreve. E aqui Jesus estava experimentando isso, estava experimentando os cordéis da morte, estava experimentando as angústias do inferno, estava experimentando o preço do pecado, que seria a morte, estava experimentando a dor da separação de Deus, estava experimentando o castigo de Deus sobre o pecado. Por isso Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você já parou para perguntar o que é este cálice que Jesus não queria tomar? Qual era o cálice? Cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade.
Qual era este cálice que fazia o Filho de Deus temer? Que fazia o Filho de Deus agonizar? Será que era o diabo? Jesus nunca teve medo do diabo. Jesus enfrentou o diabo cara a cara no deserto. Jesus expulsou demônios seu ministério inteiro. Os demônios, quando viam Jesus, eles caíam de joelho e diziam: bem sei que tu és o santo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, esta agonia que Jesus estava sentindo não era por causa dos demônios, não era por causa de Satanás. Então, por que era? Também não era por causa da cruz, pois ele já veio preparado para suportar a cruz. Qual era este cálice que estava fazendo o Filho de Deus temer e temer de medo? Qual era este cálice? Era este cálice. Está no livro do profeta Isaías, não precisa abrir a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10. Todavia ao Senhor, o Deus, o Pai, agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, sentir dor. Quando a sua alma se puser por sacrifício do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Este era o cálice que Jesus tinha medo de passar. O cálice da ira de Deus, da ira do seu Pai, a qual era para mim, para você, para todos nós que estamos aqui e os que estão lá fora, tomarmos, nos embriagarmos. O cálice justo da ira de Deus. O cálice justo do juízo de Deus sobre todos os pecadores. Este é o cálice a qual fez o Filho de Deus dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Este é o cálice da ira de Deus. O cálice a qual Deus tinha preparado para o ladrão, para a prostituta, para o alcoólatra, para o mentiroso, para o feiticeiro, para o idólatra, para os roubadores, para os desobedientes, os rebeldes. Este era o cálice da ira de Deus sobre a humanidade. Mas quando Cristo estava orando ali, então aquele cálice já não estava mais sendo derramado sobre Judas, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Paulo, Pedro, Roberto, Josué, Jeriel e todos que estão aqui. Agora aquele cálice da ira de Deus contra o nosso pecado, o Filho de Deus iria tomar em nosso lugar. Ele ia ser o sacrifício expiatório, ele ia ser colocado como expiação pelo pecado, sacrificando-se em nosso lugar. Então esse era a oração de Jesus. Mas Jesus foi valente. Jesus não se acovardou. Jesus disse: mas Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Se é da tua vontade me moer, se é da tua vontade me fazer sentir dores, enfermar, para trazer a salvação a este povo, para trazer a vida eterna a este povo, para trazer então a comunhão, para reconciliar eles novamente com o Pai, com Deus. Se é da tua vontade que eu sofra a tua ira, o teu juízo e julgamento que era para aquele povo, então eu vou morrer no lugar deles. Isso sim que é amor, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer
por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você acha que o teu pai e tua mãe te ama? Você acha que você ama teu pai e tua mãe? Ama a tua igreja? Você ainda não conhece o amor de Deus. O amor de Deus é muito maior, é muito mais grande do que o amor de ser humano, do que o amor de pai para filho, do que o amor de esposo para esposa, do que o amor de namorado, do que qualquer tipo de amor dessa terra. Não chega nem a unha, nem a uma gota do oceano do grande amor de Deus. Não chega nem a uma partícula do universo do grande amor de Deus, pois Ele é sobrenatural, Ele é superior. E Deus, no seu grande amor, então envia seu Filho à terra, pois Ele era justo, mas Ele também é amor, para sofrer então o juízo de Deus em nosso lugar. Por isso a maior pergunta que muitos dizem: como pode um Deus justo salvar pessoas ruins? Através de seu Filho Jesus Cristo. Pois Deus, Ele é amor e Ele é justiça. E o seu amor foi entregar o seu Filho para sofrer a justiça e a ira de Deus, que era para nós sofrermos. Então, todos aqueles que olham para Cristo, que olham para Jesus, que seguem a Jesus, então passam para a vida eterna, passam para a salvação. Então toda a justiça do Senhor Jesus, todo o perdão do Senhor Jesus é atribuído a nós. Por quê? Porque olhamos para o Cristo crucificado. Isto é amor nesta noite. O Filho de Deus foi pregado naquela cruz para nos trazer salvação e vida eterna. Ele foi colocado naquela cruz, naquele madeiro, para suportar a justiça, o julgamento e a ira de Deus em nosso lugar. Então, se você me diz: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu vou ter que lhe dizer, mesmo se te magoar, você está enganado. Você não ainda conheceu o que é o amor de Deus. Você acha que o amor de Deus está ligado a Deus responder a uma oração sua no presente ou no futuro, ao Deus te dar um carro, te abrir uma porta de emprego? Você está ligando o amor de Deus a coisas temporais. O amor de Deus é eterno, não tem fim. A Bíblia diz que Deus é amor, e a prova do amor de Deus não vai acontecer na sua vida. Ela já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Você pode até dizer: Deus me rejeitou, Deus não ama a mim, não ama a minha família, por causa das lutas e dificuldades que todos nós mortais passamos. Mas a prova do amor de Deus está na Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando nós entendemos que o amor dele foi grande por nós, então nós vamos dizer como Paulo: nada me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Porque tem muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas se separando de Deus, porque não conheceram o amor de Cristo ainda. Não conheceram o preço que foi pago para nós estarmos sentados nessas cadeiras hoje, pregando a palavra de Deus, e vocês estarem aí ouvindo a palavra de Deus. Não conhecem o preço que foi pago das chibatadas, da cruz, de ter 2 pregos pregados numa mão, de um prego pregado entre os pés, de ter uma coroa de espinhos na cabeça, de sofrer chibatada nas costas, de apanhar de chicote. Se você acha que apanhar de cinta, de chinelo dói, imagina apanhar de um chicote com 7 pontas de ferro, 7 pontas de couro. Nas costas, aquele chicote, quando batia, cortava, fazia feridas que faziam sangrar, e depois ainda colocaram um pano, aquele pano gruda nas feridas de Jesus, depois os soldados puxam com toda a força novamente, abrindo mais de 370 cortes nas costas de Jesus novamente. Então, se você quer conhecer o amor de Deus, conheça o sacrifício, o sofrimento de Jesus Cristo, que não merecia sofrer, mas sofreu por amor a nós. Aleluia. Pagou o preço, suportou a ira do seu Pai em nosso lugar, suportou a ira de Deus em nosso lugar. Por isso a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque todo o pecado do mundo foi pregado nele. Ele carregou naquela cruz. Então todos, quando olham para o Cordeiro de Deus, os seus pecados são tirados e a eles é imputada a justiça de Deus. Por isso eu creio numa salvação bíblica. Eu não creio numa salvação a qual a pessoa diz: eu aceitei a Jesus, mas continua vivendo uma vida para o mundo, para o pecado. Eu creio numa salvação a qual, quando a pessoa aceita o Salvador, então Deus começa uma obra nela e vai completar ela até o dia de Cristo Jesus. E esta obra vai crescendo cada dia mais
crescer em salvação, em temor, em alegria, em graça, até que essa pessoa esteja no estado de perfeição com Deus na glória. Deus, quando começa uma obra na pessoa, Ele vai completar esta obra na pessoa. Então, se uma pessoa aceitou Jesus, mas não quis saber mais, não foi Deus que fez essa obra, foi o coração dela, a emoção dela. Porque quando Deus começa uma obra no coração de um pecador, Ele vai completá-la. Dia após dia, Ele vai disciplinando, Ele vai corrigindo, Ele vai fazendo essa pessoa amar mais a Deus, amar mais o próximo, amar mais, buscar mais as coisas de Deus e detestar mais as coisas do mundo. Isso é salvação bíblica. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. O homem que amava o dinheiro, quando tem um encontro com o Salvador, agora ele ama o Salvador. As prioridades da vida dele são mudadas. Prioridades materiais, agora a prioridade é o reino de Deus. Por quê? Porque a lógica, irmãos, alguém que nos amou tão profundamente, deu a sua vida por nós, o que devemos fazer agora? O que você vai fazer com Jesus, chamado Cristo, nessa noite? Esse foi o sermão de Moody. O que cada um que está aqui, desde o menor até o maior, vai fazer com Jesus, chamado Cristo, nessa noite? Você vai lavar as mãos como fez Pilatos? Você vai o vender como fez Judas? Por causa de pecado, por causa do mundo? Você vai ficar indiferente como fez aquele povo? Você vai preferir o que a multidão fala, como foi aquela hora a qual Pilatos diz: vocês querem Barrabás ou Jesus? E aquele povo foi na voz da multidão, foi na voz do mundo: nós queremos Barrabás. Você vai, então, na influência do mundo, ou você vai ser um daqueles que diz: Cristo é justo, Ele é fiel? O que faremos de Jesus, chamado Cristo, nessa noite? O que faremos? Pois a Bíblia diz que quando Ele morreu, houve trevas em toda a terra, houve terremotos. Então um dos centuriões que estava ali tomando conta do corpo de Jesus disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, era justo, nele não havia pecado. O que faremos de Jesus nessa noite? Vamos deixar Ele no nosso bolso? Vamos esquecer aqui dentro da igreja, vamos embora para casa e continuar com a nossa vida? Ou vamos abraçar Ele, deixar Ele entrar em nossa casa e cear conosco e nós cearmos com Ele? Vamos deixar Ele pousar em nossa casa como fez Zaqueu? Ou vamos ser como aqueles fariseus, ficar só criticando, achando defeito e não fazendo a vontade de Deus nessa noite? Então, o que você fará de Jesus nessa noite, chamado Cristo? Você irá o receber e o amar e o respeitar? Você irá o adorar? Ou você somente irá achar: foi bonito o que Jesus fez na cruz, foi bonito o que o Salvador fez para mim na cruz, mas tá bom, vou continuar assim? Não. O receba hoje em sua vida, o aceite hoje em sua vida, siga os passos dele, siga os caminhos dele, que com certeza ele vai nos abençoar. Vamos colocar em pé, fazer uma oração nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela se apraz para aquilo a qual ela é enviada. E o Salvador morreu. Ele deu a sua vida na cruz para nos salvar. Ele deu a sua vida na cruz para nos salvar, para nos trazer vida eterna. É a mesma coisa, o pai. O pai tem 4 irmãozinhos. O pai tem 4 irmãozinhos. Você tem 3 irmãozinhos. Só que você é certo, você não faz nada errado, você obedece seu pai, sua mãe. Só que seus irmãozinhos, eles desobedecem o pai e a mãe. Só fazem o que é errado. E sabe o que Jesus fez? Você é um irmãozinho obediente. Você foi lá e sofreu todo o castigo que eles mereciam por ter aprontado. Você foi lá e sofreu, tomou para você, para que eles então ficassem sem castigo e pudessem ter novamente a comunhão com o Pai. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Foi exatamente isso. Todos nós éramos filhos rebeldes. Então Jesus veio à terra para tomar o nosso pecado, a nossa culpa. Então não tem nenhum aqui que pode dizer: eu não preciso que Jesus me perdoe. Todos precisam, todos têm pecado, todos já mentiram, todos já cometeram alguma coisa que desagradou os olhos de Deus. E só uma saída para nós, só uma saída para cada um aqui. Qual é? Jesus Cristo. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então vamos orar. Quero que todas as crianças, os irmãos, levantem a mão para cima agora. Vamos orar nessa noite. Peça para Jesus entrar em seus corações. Peça para Jesus entrar em suas vidas. Quero mudar. Quem quer que Jesus entre em sua vida e seu coração, vem aqui
aqui na frente nessa noite que nós vamos estar orando. Quem quer aceitar o Senhor Jesus, quem quer um compromisso, vem aqui na frente nessa noite. O convite é para todos, adultos, crianças, jovens, irmãos, irmãs. Quem quer que Cristo entre na sua vida, vem aqui na frente nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por essas crianças e adultos também que muitas das vezes têm vergonha. Aleluia. Vamos orar. Quero que todas as crianças fechem os olhos agora. Esse momento é sério. Esse momento é um momento onde vamos pedir para que o Senhor faça uma obra em nossa vida. Grandes homens de Deus começam desde a sua infância no caminho de Deus. Até no começo da conversão não entende muito o que o pregador prega, o que o pastor prega. Mas à medida que os anos se passam, Deus conclui aquilo que Ele chama. Então vamos orar. Eu quero que todos os irmãos aí agora estendam suas mãos santas, sem ira e sem contenda, e abençoe essas crianças e ore por elas, para que aquele que vai começar a obra hoje possa concluir. Que não seja isso aqui uma emoção somente, mas que seja algo do Espírito Santo para converter essas crianças. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento a Ti essas crianças, Senhor, porque delas é o reino dos céus, ó Pai. Eu sei que eu não sou um pregador, meu Deus, que tem, meu Deus, o dom para falar para crianças, mas eu creio no poder do Espírito Santo, Pai. Eu creio no poder, ó Deus, que pode usar a mim, meu Deus, usar estes irmãos, ó Pai, nos capacitar com graça e sabedoria para trazer uma mensagem que penetre nos corações deles, eles possam entender a simplicidade da salvação e do Evangelho, embora ela seja muito profunda e gloriosa. Deus, entra na vida dessas crianças, na vida desses irmãos, ó Pai, meu Deus, porque o Senhor agonizou naquela cruz por nós. Por isso eu peço a Ti, Senhor, entra nessas vidas, muda esses corações em nome do Senhor Jesus. Eu quero que todos que estão aqui nessa noite, as crianças e todos os adultos também possam repetir comigo estas palavras. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Jesus, purifica-me dos meus pecados, que a partir de hoje eu faça como Zaqueu, abandone as coisas que desagradam ao Senhor, para te agradar. A partir de hoje entrego o meu coração e minha vida a Ti, Rei meu e Deus meu. Amém. Aleluia. Podem voltar para os seus lugares e as palmas para Jesus nessa noite. Amém. Então a Bíblia diz que Zaqueu, ele desce depressa daquela árvore com alegria e foi ter com Jesus. E diz a Bíblia que foram até a casa de Zaqueu e ali houve um grande banquete, uma grande festa. Então os fariseus começaram a murmurar, dizendo: olha, este homem está na casa de pecadores, está na casa de um ladrão, está na casa de um homem de mau caráter. Então Zaqueu, ouvindo tudo isso, olha para Jesus e diz: Jesus, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho pegado de alguém que não é meu, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu tenho roubado R$1, eu vou devolver R$4. Se eu tenho roubado 10, vou devolver 40. E eu resolvo hoje, Jesus, dar metade dos meus bens aos pobres. Então Jesus olha para Zaqueu e disse: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, ou seja, a descendência de Adão, que são todos os seres humanos mortais que nascem nesta terra. Hoje este filho de Abraão recebeu a salvação, porque Jesus entrou na vida de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu. Certa feita Jesus estava no deserto e a multidão faminta por ouvir a palavra de Deus e o seguiu. E dias aquele povo já estava sem comer. Então Jesus olha para os seus apóstolos e diz: vocês dão alguma coisa para essa multidão comer? Eles estão com fome. Mas ele disse isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que ele iria fazer, como diz a Bíblia. E os discípulos então disseram: mas Senhor, nós não temos comida para dar para essa multidão. Seria necessário R$200 mil para nós comprarmos pão para dar para todas essas pessoas.
Então, diz a Bíblia que Jesus disse: olha, não tem ninguém com nada aí, e acharam um menino, uma criança. O menino tinha 5 pães e 3 peixinhos. E diz a palavra de Deus que quando Jesus pega aqueles pães, pega aqueles peixes, levanta para o céu, agradece a Deus, então aquela comida é alimentada para uma grande multidão. Uma multidão de quase 5.000 homens come daqueles pães, come daqueles peixes. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia uma vez foi na festa em Caná da Galileia, e naquele casamento acabou-se o vinho. Então a Bíblia diz que ele manda pegar água e servir aos convidados, e quando aquela água cai sobre a taça dos convidados, aquela água se transforma em vinho. Então o mestre Sala, o provador, disse: olha, todos os noivos colocam o melhor vinho no começo da festa, e quando o povo já está cheio, então eles dão o ruim. Mas você é diferente, disse para o noivo. Vocês deixaram o melhor para o final, mas eles não sabiam que quem tinha feito aquele vinho, aquela obra sobrenatural de transformar água para o vinho, foi o Filho de Deus. Porque o vinho que Jesus tem para dar para nós é melhor do que o vinho do mundo, é melhor do que as coisas do mundo, é melhor do que as coisas do pecado, é melhor do que as coisas feitas pela mão do homem, pelo mundo, seja tecnologia, seja futebol, seja qualquer prazer que o homem pode proporcionar. Nada se compara ao vinho, ao prazer, à alegria que Jesus pode oferecer para aqueles que convidam Ele para entrar na sua vida, no seu casamento, na sua festa, no seu coração. Esse é o Jesus da Bíblia. Agora chega o momento final da vida de Jesus. O momento que é triste até falarmos. O momento do seu sofrimento. Pois eu e você, até mesmo as crianças que estão aqui, se nós sofremos, nós merecemos sofrer, porque somos pecadores. Nós merecemos sofrer, porque todos nós pecamos contra Deus. Mas este é que vai passar pela moinha do Senhor, este Jesus, chamado o Cristo, este não merecia sofrer, porque ele foi perfeito, ele só fez o bem, ele abençoou as criancinhas, ele multiplicou água para vinho, ele fez cegos enxergar, ele fez mortos voltar à vida, ele foi na casa de um homem que ninguém dava nada por ele, chamado Zaqueu, ele foi na casa daquele homem, restaurou a vida daquele homem, ele deu valor para uma mulher adúltera, todos queriam matar a apedrejada, ele dá uma nova chance àquela mulher e disse: mulher, eu não te condeno, vai e não peque mais, eu estou te dando uma chance. Isso é a graça de Deus, é Deus dando novas chances a homens e seres humanos pecadores. Então este Jesus jamais falhou, jamais pecou, não merecia o que ele ia passar, mas agora começa a hora difícil do seu ministério, a hora mais difícil do seu ministério, a hora em que todos os discípulos iriam se dispersar, alguns iriam negá-lo, outros iriam traí-lo, como fez Judas Iscariotes, com moedas de prata. Então chega o momento do sofrimento, o momento do sofrimento do Filho de Deus, por amor à nossa alma, por amor às nossas vidas. A Bíblia diz que ele vai até esse jardim, e nesse jardim ele começa a orar, e nesse jardim ele começa a chorar, e nesse jardim diz a Bíblia que ele soa gotas de sangue. Você já tem noção para imaginar o que é uma oração tão agonizante, de tanta tristeza, depressão, angústia, pânico, de fazer o homem ou a mulher suar gotas de sangue? Você nunca viu uma pessoa com depressão que soa gotas de sangue? Você nunca viu? Esse é um dos piores estágios de uma depressão, de uma angústia, de uma agonia profunda. O salmista Davi, por momentos de sua vida, ele também disse isso: angústias do inferno se apoderaram de mim, cordéis da morte me cercaram, lá nos Salmos, onde ele escreve. E aqui Jesus estava experimentando isso, estava experimentando os cordéis da morte, estava experimentando as angústias do inferno, estava experimentando o preço do pecado, que seria a morte, estava experimentando a dor da separação de Deus, estava experimentando o castigo de Deus sobre o pecado. Por isso Jesus disse: Pai,
se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você já parou para perguntar o que é este cálice que Jesus não queria tomar? Qual era o cálice? Cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Qual era este cálice que fazia o Filho de Deus temer? Que fazia o Filho de Deus agonizar? Será que era o diabo? Jesus nunca teve medo do diabo. Jesus enfrentou o diabo cara a cara no deserto. Jesus expulsou demônios seu ministério inteiro. Os demônios, quando viam Jesus, eles caíam de joelho e diziam: bem sei que tu és o Santo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, esta agonia que Jesus estava sentindo não era por causa dos demônios, não era por causa de Satanás. Então, por que era? Também não era por causa da cruz, pois ele já veio preparado para suportar a cruz. Qual era este cálice que estava fazendo o Filho de Deus temer e temer de medo? Qual era este cálice? Era este cálice. Está no livro do profeta Isaías, não precisa abrir a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10. Todavia ao Senhor, o Deus, o Pai, agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, sentir dor. Quando a sua alma se puser por sacrifício do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Este era o cálice que Jesus tinha medo de passar. O cálice da ira de Deus, da ira do seu Pai, a qual era para mim, para você, para todos nós que estamos aqui e os que estão lá fora, tomarmos, nos embriagarmos. O cálice justo da ira de Deus. O cálice justo do juízo de Deus sobre todos os pecadores. Este é o cálice a qual fez o Filho de Deus dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Este é o cálice da ira de Deus, o cálice a qual Deus tinha preparado para o ladrão, para a prostituta, para o alcoólatra, para o mentiroso, para o feiticeiro, para o idólatra, para os roubadores, para os desobedientes, os rebeldes. Este era o cálice da ira de Deus sobre a humanidade. Mas quando Cristo estava orando ali, então aquele cálice já não estava mais sendo derramado sobre Judas, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Paulo, Pedro, Roberto, Josué, Jeriel e todos que estão aqui. Agora aquele cálice da ira de Deus contra o nosso pecado, o Filho de Deus iria tomar em nosso lugar. Ele ia ser o sacrifício expiatório, ele ia ser colocado como expiação pelo pecado, sacrificando-se em nosso lugar. Então esse era a oração de Jesus. Mas Jesus foi valente, Jesus não se acovardou. Jesus disse: mas Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Se é da tua vontade me moer, se é da tua vontade me fazer sentir dores, enfermar, para trazer a salvação a este povo, para trazer a vida eterna a este povo, para trazer então a comunhão, para reconciliar eles novamente com o Pai, com Deus. Se é da tua vontade
que eu sofra a tua ira, o teu juízo e julgamento que era para aquele povo, então eu vou morrer no lugar deles. Isso sim que é amor, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você acha que o teu pai e tua mãe te ama? Você acha que você ama teu pai e tua mãe? Ama a tua igreja? Você ainda não conhece o amor de Deus. O amor de Deus é muito maior, é muito mais grande do que o amor de ser humano, do que o amor de pai para filho, do que o amor de esposo para esposa, do que o amor de namorado, do que qualquer tipo de amor dessa terra. Não chega nem a unha, nem a uma gota do oceano do grande amor de Deus. Não chega nem a uma partícula do universo do grande amor de Deus, pois Ele é sobrenatural, Ele é superior. E Deus, no seu grande amor, então envia seu Filho à terra, pois Ele era justo, mas Ele também é amor, para sofrer então o juízo de Deus em nosso lugar. Por isso a maior pergunta que muitos dizem: como pode um Deus justo salvar pessoas ruins? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. É o nosso motivo de alegria, estamos aqui nesta noite para adorar a Deus. Os irmãos que têm a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Versículo 39. Não pode ficar sem nada aí. Lucas, Eu gosto de ficar com força. como tem bastante crianças nessa noite aqui, eu gostaria de falar sobre o sofrimento de Cristo. Amém. Lucas, capítulo 22, verso 39. Diz assim a palavra de Deus: e saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Meu Deus. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar nessa noite, irmãos? Quero que todos inclinem a sua cabeça agora, façam silêncio, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Pedimos ao Teu Espírito Santo, meu Deus, que possa nos dar unção, graça, capacitação, sabedoria, meu Deus, para que a Tua palavra possa ser compreensível até mesmo para os pequeninos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Deus. Derrama a Tua graça, o Teu poder nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Jesus. Todos já ouviram falar deste nome. Jesus. Qual foi a missão dele nesta terra? Por que Jesus veio até a terra? Alguém já parou para imaginar ou para pensar por que Jesus veio na terra? Por que o Filho de Deus veio até a terra? Qual foi a missão de Jesus? O porquê
Meu Deus, Teve meu vir Deus, meu Deus. até a terra. Por quê? A Bíblia diz em Gênesis que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, e este casal ele peca contra Deus. E quando este casal, o primeiro casal, peca contra Deus, então vem a morte. Por isso o apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Deus amava Adão e Eva, mas uma das características de Deus é que Deus ele é justiça, Ele é justo, Ele é santo, e Ele é fiel e verdadeiro. Oh, aleluia. Então Deus, mesmo amando Adão e Eva, teve que exercer sua justiça e o seu juízo sobre eles. E qual foi a justiça de Deus e o juízo sobre Adão e Eva? Foi arrancá-los do jardim do Éden, expulsá-los do paraíso, fazer com que a mulher sentisse dores de parto, o homem com o suor do teu rosto deveria trabalhar para sustentar a sua família, e a terra seria maldita por causa dele, e foi a morte entrar para todo ser humano e o pecado, a condenação. Então Deus, na sua justiça e juízo, teve que julgar Adão e Eva. Então todos que nasceram depois de Adão e de Eva estão debaixo do juízo, do julgamento de Deus. Todos que nasceram depois de Adão e Eva, você que está aqui que nasceu depois de Adão e Eva, todos, até mesmo as crianças, Davi disse: eu assim em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nascem debaixo da lei do pecado, todos nascem debaixo da lei da condenação, ou seja, do juízo, da ira e do julgamento de Deus. Todos. E se nós lermos a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, vamos ver homens maus que pecaram, e até homens bons, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, como tantos outros, Salomão, Abraão, Moisés, mas que também, em momentos de suas vidas, pecaram contra o Senhor Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não havia um justo através de seu Filho Jesus Cristo. Pois Deus ele é amor e Ele é justiça. E o seu amor foi entregar o seu Filho para sofrer a justiça e a ira de Deus, que era para nós sofrermos. Então, todos aqueles que olham para Cristo, que olham para Jesus, que seguem a Jesus, então passam para a vida eterna, passam para a salvação. Então toda a justiça do Senhor Jesus, todo o perdão do Senhor Jesus é atribuído a nós. Por quê? Porque olhamos para o Cristo crucificado. Isto é amor nesta noite. O Filho de Deus foi pregado naquela cruz para nos trazer salvação e vida eterna. Ele foi colocado naquela cruz, naquele madeiro, para suportar a justiça, o julgamento e a ira de Deus em nosso lugar. Então, se você me diz, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu vou ter que lhe dizer, mesmo se te magoar, você está enganado. Você não ainda conheceu o que é o amor de Deus. Você acha que o amor de Deus está ligado a Deus responder a uma oração sua no presente ou no futuro, ao Deus te dar um carro, te abrir uma porta de emprego? Você está ligando o amor de Deus a coisas temporais. O amor de Deus é eterno, não tem fim. A Bíblia diz que Deus é amor, e a prova do amor de Deus não vai acontecer na sua vida. Ela já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Você pode até dizer, Deus me rejeitou, Deus não ama a mim, não ama a minha família, por causa das lutas e dificuldades que todos nós mortais passamos. Mas a prova do amor de Deus está na Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando nós entendemos que o amor dele foi grande por nós, então nós vamos dizer como Paulo: nada me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Porque tem muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas se separando de Deus, porque não conheceram o amor de Cristo ainda. Não conheceram o preço que foi pago para nós estarmos sentados nessas cadeiras hoje, pregando a
palavra de Deus e vocês estarem aí ouvindo a palavra de Deus. Não conhece o preço que foi pago das chibatadas, da cruz, de ter 2 pregos pregados numa mão, de um prego pregado entre os pés, de ter uma coroa de espinhos na cabeça, de sofrer chibatada nas costas, de apanhar de chicote. Se você acha que apanhar de cinta, de chinelo dói, imagina apanhar de um chicote com 7 pontas de ferro, 7 pontas de couro. Nas costas, aquele chicote quando batia, cortava, fazia feridas que faziam sangrar, e depois ainda colocaram um pano, aquele pano gruda nas feridas de Jesus, depois os soldados puxam com toda a força novamente, abrindo mais de 370 cortes nas costas de Jesus novamente. Então, se você quer conhecer o amor de Deus, conheça o sacrifício, o sofrimento de Jesus Cristo, que não merecia sofrer, mas sofreu por amor a nós. Aleluia. Pagou o preço, suportou a ira do seu Pai em nosso lugar, suportou a ira de Deus em nosso lugar. Por isso a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque todo o pecado do mundo foi pregado nele. Ele carregou naquela cruz. Então todos quanto olham para o Cordeiro de Deus, os seus pecados são tirados e a eles é imputada a justiça de Deus. Por isso eu creio numa salvação bíblica. Eu não creio numa salvação a qual a pessoa diz: eu aceitei a Jesus, mas continua vivendo uma vida para o mundo, para o pecado. Eu creio numa salvação a qual, quando a pessoa aceita o Salvador, então Deus começa uma obra nela e vai completar ela até o dia de Cristo Jesus. E esta obra vai crescendo cada dia mais, crescendo em salvação, em temor, em alegria, em graça, até que essa pessoa esteja no estado de perfeição com Deus na glória. Deus, quando começa uma obra na pessoa, Ele vai completar esta obra na pessoa. Então, se uma pessoa aceitou Jesus, mas não quis saber mais, não foi Deus que fez essa obra, foi o coração dela, a emoção dela. Porque quando Deus começa uma obra no coração de um pecador, Ele vai completá-la. Dia após dia, Ele vai disciplinando, Ele vai corrigindo, Ele vai fazendo essa pessoa amar mais a Deus, amar mais o próximo, amar mais, buscar mais as coisas de Deus e detestar mais as coisas do mundo. Isso é salvação bíblica. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. O homem que amava o dinheiro, quando tem um encontro com o Salvador, agora ele ama o Salvador. As prioridades da vida dele são mudadas. Prioridades materiais, agora a prioridade é o reino de Deus. Por quê? Porque a lógica, irmãos, alguém que nos amou tão profundamente, deu a sua vida por nós, o que devemos fazer agora? O que você vai fazer com Jesus, chamado Cristo, nessa noite? Esse foi o sermão de Moody. O que cada um que está aqui, desde o menor até o maior, vai fazer com Jesus, chamado Cristo, nessa noite? Você vai lavar as mãos como fez Pilatos? Você vai o vender como fez Judas, por causa de pecado, por causa do mundo? Você vai ficar indiferente, como fez aquele povo? Você vai preferir o que a multidão fala, como foi aquela hora a qual Pilatos diz: vocês querem Barrabás ou Jesus? E aquele povo foi na voz da multidão, foi na voz do mundo: nós queremos Barrabás. Você vai, então, na influência do mundo, ou você vai ser um daqueles que diz: Cristo é justo, Ele é fiel? O que faremos de Jesus, chamado Cristo, nessa noite? O que faremos? Pois a Bíblia diz que quando Ele morreu, houve trevas em toda a terra, houve terremotos. Então um dos centuriões que estava ali tomando conta do corpo de Jesus disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, era justo, nele não havia pecado. O que faremos de Jesus nessa noite? Vamos deixar Ele no nosso bolso? Vamos esquecer aqui dentro da igreja, vamos embora para casa e continuar com a nossa vida? Ou vamos abraçar Ele, deixar Ele entrar em nossa casa e sequer o único capaz de chegar até Deus por sua bondade, por seus méritos e por suas próprias obras? Todos morreram. Davi morreu, por quê? Porque o preço do pecado era a morte. Todos estavam morrendo. Então qual foi o plano de Deus para nos trazer de volta para Ele? Para trazer novamente a humanidade, os filhos de Adão, de volta para o Senhor. Qual foi o plano de Deus? Qual foi o plano do Senhor? Foi enviar o seu Filho Jesus Cristo até a terra. Esse é o plano da salvação. Esse é o plano glorioso de Deus para nós. Por isso, nesta noite, o importante para Deus
é se você tem um filho na sua vida ou se você não tem um filho na sua vida. Existem dois tipos de pessoas na terra: aqueles que creem em Jesus e o seguem, e aqueles que rejeitam a Jesus e o negam. Existem esses dois tipos de pessoas: aqueles que seguem a Jesus, que tem Ele como seu Senhor e Salvador, e aqueles que o rejeitam em suas vidas. A Bíblia diz: quem nele crer está salvo, quem nele não crer, já na terra mesmo, está debaixo da condenação. Então Deus envia o seu Filho, Jesus, até a terra. Ele nasce de uma jovem chamada Maria, e ele começa a crescer, e aos 30 anos ele começa o seu ministério. O seu ministério é acompanhado por milagres, prodígios, maravilhas. Certa feita ele chega até o seu amigo Lázaro, que estava morto depois de 4 dias, e o ressuscita dos mortos. Ele já estava cheirando mal, mas quando Jesus chega até ele, disse: Lázaro, vem para fora. E aquele morto então ouve a voz do Filho de Deus e sai para fora, ressurreto, ressuscitado e mais vivo do que outrora. Por quê? Porque ali na terra estava o príncipe da vida, o príncipe da paz, o Filho de Deus. Jesus, certa feita, entrou em Jericó. E em Jericó havia um cego. Este cego chamava-se Bartimeu. Ninguém dava nada por este cego. Mas quando ele clama a Jesus: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então as pessoas começaram a dizer: cala-se, para de incomodar Jesus, para de incomodar o mestre, para de chamá-lo. Então aquele cego não dá ouvidos para a multidão e continua clamando: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Então a Bíblia diz que Jesus manda chamar aquele cego. E quando aquele cego chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça para você? O que queres que eu te faça? Então aquele cego diz: Senhor, eu quero enxergar. Jesus olha para ele e diz: vai, Bartimeu, porque a tua fé te salvou. A tua fé te trouxe a salvação. E aquele homem volta enxergando. E de repente aquele homem começou a dar glórias a Deus, aleluias. E ele entra na cidade de Jericó. E lá ele começa a andar e ele encontra um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu conhecia aquele homem como um homem cego, como um mendigo. De repente ele vê Bartimeu enxergando, ele vê Bartimeu dando glória a Deus, ele vê Bartimeu feliz, enxergando novamente. E Zaqueu, o pequenino, o desprezado pela sociedade por ser publicano. Então pergunta para Bartimeu: Bartimeu, o que aconteceu na sua vida? Você era cego, agora está enxergando, agora está feliz. O que aconteceu? Me conta, eu quero saber. Então Bartimeu disse: olha, um homem chamado Jesus, ele passou por aqui. E quando ele passou por aqui, eu clamei por ele. E ele me curou. Hoje eu estou enxergando. Então no outro dia Jesus vai de novo para Jericó. E lá em Jericó, Zaqueu, conhecendo a fama de Jesus, por Bartimeu e por muitos outros milagres, então Zaqueu, a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque ele era de pequena estatura. Então a Bíblia diz que ele sobe até uma árvore, uma figueira, um sicomoro, e naquela árvore ele sobe para ver quem era Jesus, pois aonde Jesus estava, havia uma multidão que estava o cercando e o rondando. Então era difícil o ser humano chegar até Jesus. Tinha que passar pela multidão, tinha que passar pelo cerco dos 12 apóstolos, para então conseguir chegar perto de Jesus, tocar a sua orla, ou até mesmo conversar com Jesus. Era uma multidão de milhares de pessoas, uma multidão de 4, 5 mil pessoas em volta de um homem. Então era difícil ver Jesus. Então Zaqueu tem uma estratégia: eu vou subir nesta árvore, porque eu sei que ele vai passar por aqui, e quando ele passar por aqui, pelo menos eu vou saber quem ele é, eu vou ver como é seu rosto, eu vou ver como é seus cabelos, eu vou ver como é o seu andar, como é o seu falar. E ele fez isso, ele sobe até a árvore. Então Jesus passa, e ele vai andando,
E quando ele chega perto da árvore, ele olha para aquela árvore. Jesus não conhecia Zaqueu. Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Jesus também nunca tinha visto Zaqueu. Mas quando ele olha para cima daquela árvore, ele diz: Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Zaqueu, hoje é o dia de eu entrar na sua vida e de entrar na sua casa. Eu vou pousar lá, eu vou dormir lá, eu vou cear com você.